Olha só, preste atenção no que eu vou te falar. Vou só achar uma sombra aqui para eu sentar. Quando a gente fala de Elon Musk, tem muita gente apaixonada por ele, muitos fãs, e tem muita gente que odeia esse cara. E principalmente quando a gente fala de política, né, de direita, esquerda, mas o que eu tô falando aqui não é sobre isso. Na verdade é sobre tecnologia e talvez o futuro das redes sociais. Do Instagram que você usa, do YouTube, do TikTok. O que vai acontecer com essa parada daqui a alguns anos? Então olha só, segue o meu raciocínio e não precisa acreditar em tudo que eu tô te falando. Enquanto eu faço esse vídeo, o Elon Musk ele meio que tá tentando comprar o Twitter. Isso não é novidade para ninguém. Então ele meio que disse que ia comprar, aí depois meio que deu para trás, aí depois agora meio que voltou. Eu não sei se no futuro, quando você estiver assistindo esse vídeo, se o Elon Musk vai ter comprado o Twitter ou não. Mas isso não importa. O que importa é algo simples que eu vou te falar aqui, que geralmente as pessoas não estão falando sobre isso. Quando o Elon Musk estava com essa história de comprar o Twitter, ele falou uma parada interessante. Ele falou que ele queria transformar a plataforma numa plataforma mais transparente, aonde a gente pudesse conhecer o funcionamento dos algoritmos. Se você não sabe o que é um algoritmo, não tem importância. Um algoritmo é simplesmente um programinha que fazem as coisas, é um programinha que faz as coisas funcionar. Então quando você entra lá no seu Word, quando você está fazendo um trabalho da sua faculdade ou da sua escola, o Microsoft Word é um programa. O que gerencia as redes sociais é um grande programa e muitas vezes uns programas que são controlados por inteligências artificiais. O lance é o seguinte, o código desses programas que gerenciam o Twitter, o YouTube, o TikTok, são códigos secretos, são propriedade das empresas, né, que são donas desse software, dessas redes sociais. Então a gente não faz ideia do que está acontecendo dentro do algoritmo do YouTube, do algoritmo do Instagram. Ninguém sabe. A gente, na verdade, assim, as pessoas que entendem do assunto, elas inferem algumas coisas. A gente imagina como que as coisas funcionam. Então, eu imagino que se você postar certos tipos de coisa, você vai ter um impulsionamento maior, você vai atingir mais pessoas. Se você postar tal coisa, você vai ter uma diminuição de alcance e etc. O que a gente faz é ficar igual uma barata tonta, tentando adivinhar o inadivinhável, ou não sei se essa palavra existe. Mas o código desses programas são secretos e na verdade a gente nem sabe se crimes estão sendo cometidos. Se você tem um canal no YouTube, por exemplo, que trata de um assunto, digamos assim, complicado, você não sabe se você está sendo punido pelo algoritmo do YouTube, por exemplo. Às vezes você faz um conteúdo de alta qualidade, porém o assunto não é interessante para as mídias, ou para o Instagram, ou para o YouTube, ou para o TikTok, e você, sem saber de nada, sem ter nenhum aviso, sem ter nenhum comunicado, na surdina, essas plataformas vão e diminuem o seu alcance. Elas, sem te avisar, elas fazem o seu conteúdo alcançar menos pessoas, porque aquele conteúdo não está alinhado com a visão e os valores da empresa, não de governo, de empresas. Essa é a questão. Então, em resumo, as redes sociais são secretas, o seu funcionamento é secreto. Tem os termos lá de propriedade intelectual e um monte de coisa envolvida, software, etc., que não cabe aqui, mas o que você tem que saber é que esses algoritmos são secretos e a gente está à mercê deles e não há nada que você possa fazer, não tem nenhuma rede social que funcione de uma forma transparente. A gente simplesmente não sabe como elas funcionam. O que foi interessante que o Elon Musk falou foi que ele disse que tinha o desejo, caso ele comprasse o Twitter, de abrir o código-fonte do Twitter. Essa parada é uma parada inimaginável, que se ele conseguisse fazer mesmo isso, seria a primeira rede social de larga escala, mundial, onde pela primeira vez na história ia ter um código-fonte aberto, onde as pessoas poderiam saber como que funciona o algoritmo. Logo você não ia ter crimes na surdina contra as pessoas. Aí isso abre um monte de precedentes, que vai ter um monte de gente falando, mas isso vai tornar a plataforma muito vulnerável a ataques e etc e tal. Sim, a gente tem que falar dos dois lados, mas toda evolução ela começa em algum local, né? Ela começa de um ponto. Então, independente de você odiar o Elon Musk ou não, essa ideia de tornar as redes sociais
mais transparentes e você saber de fato o que está acontecendo com o seu próprio perfil, isso seria uma revolução muito grande. Então nota que eu não estou falando aqui de política, eu não estou falando aqui de Elon Musk, na verdade o meu assunto é tecnologia, e essa ideia que eu não sei se o Elon Musk vai fazer isso, não faço a menor ideia, pode ser que seja mentira, pode ser que ele tente fazer isso, mas não consiga, pode ser que ele falou isso só por uma questão de marketing, pode, não sei, ninguém vai saber, só o cara sabe o que ele falou, na verdade, qual que é a intenção por trás, se ele está enganando a gente ou não. Mas o fato dele ter comentado isso vai gerar, se isso for para frente, vai gerar uma mudança significativa em como as redes sociais funcionam. E, cara, não fica acreditando em qualquer notícia que sai por aí. Vamos passar a ter um pouco mais de bom senso, a raciocinar por nós mesmos. E tudo que sai pode ser verdade, pode não ser. Então, vamos botar o cérebro para funcionar e não deixar ninguém ficar pensando por nós. Vamos nós mesmos pensar, e se for para ser burro, e que a gente seja burro por nós mesmos e não porque a gente está seguindo alguém, um outro burro, na verdade. Vamos voltar porque eu não sou nenhum bilionário e eu preciso trabalhar. Agora, eu quero saber uma coisa sua, só uma. Eu quero saber se o que eu falei aqui faz algum sentido na sua cabeça ou se o que eu falei aqui foi uma grande merda. Fala aí pra mim nos comentários.